Muito bem, pessoal. Eu vou falar nessa videoaula sobre a relação fonte-dreno, direcionando para os aspectos fisiológicos desse tema bastante importante aí na agricultura e o direcionamento, então, é na fruticultura. Bem, nós temos um termo usualmente adotado, falado, que se chama força de dreno, dentro da fisiologia. O que é essa força de dreno? É o dreno que está tendo mais capacidade de atrair carboidratos, os fotoassimilados que estão sendo produzidos pelas folhas. Então, os órgãos da planta, eles ficam competindo entre eles pelo carboidrato, pelo fotoassimilado. Então, a força de dreno é a capacidade competitiva por fotoassimilados entre os órgãos vegetais em uma planta perene, e ele ocorre da seguinte forma, tá? Então, o que tem mais força de dreno, tá? Então, quem que compete mais, né, pelos fotoassimilados? Qual o órgão que compete mais? Semente é o órgão que tem a maior capacidade de atrair carboidrato. A presença de semente atrai carboidrato. Ela tem o principal, ela é a principal força de dreno. Tá? Então, uma semente dentro de um fruto, né, atrai carboidrato. Se vocês olharem uma maçã, né, deformada, uma maçã que cresceu mais de um lado e menos do outro, o lado que cresceu menos, vocês vão ver que tem menos semente ou não tem semente. Então, essa ausência de sementes faz com que menos carboidrato tenha sido direcionado para aquele lado do fruto que cresceu menos. Tá? Depois da semente vem os frutos, como segunda força de dreno. Né? Mas como fruto, né, a semente faz parte do fruto, então podemos considerar que os frutos com a semente são as principais forças de dreno. Aí. Entretanto, ela tem uma força igual a ápice, brotação e folhas jovens. Tá? Então percebam que os frutos na planta estão competindo com ápices, brotações e folhas jovens. Então, muita atenção aí, porque isso justifica, né, a realização de manejo de poda verde nas espécies frutíferas ou o uso de reguladores de crescimento visando inibir o crescimento vegetativo para reduzir essa força dos drenos que, num momento específico, vão estar competindo com os frutos e proporcionando frutos menores. Tá? Esses órgãos têm mais força do que folhas desenvolvidas. Tá? Então, as folhas desenvolvidas não são um dreno tão forte. Folhas desenvolvidas têm mais força que câmbio, raízes e órgãos de armazenamento. Tá? Então, são aqui órgãos de armazenamento não relacionados à semente, né, ou fruto. Né? Seria órgãos de um tronco, por exemplo, que armazena ali substâncias. Né? Então ele estaria órgãos de armazenamento nesse sentido. Tá? Então esses aí são os que têm a menor força de dreno comparado aí com semente, fruto e ápices em crescimentos que possuem uma força maior. Tá? Então o carboidrato, né, a partição de carboidrato dentro de uma planta, o direcionamento para um órgão para outro vai depender da quantia de órgãos, né, puxando para um lado e outros para outro, né? E aí quem tem mais força consegue levar mais carboidrato. Tá? Aqui tem um trabalho, um material que eu retirei de um capítulo no livro do professor Cury, onde ele traz aqui umas figuras bem interessantes, que é os drenos, né, ou a força dos drenos no ramo de uma videira. Tá? Para outras espécies frutíferas não é tão diferente, podemos considerar um ramo de uma macieira, um ramo de um pessegueiro, onde vai ter também uma dinâmica parecida com a qual eu vou explicar na sequência. Tá? Então o ramo da videira, aqui com brotação de 4 folhas, tá? Então ramo pequeno, tá brotando agora, ele tem uma força de dreno muito maior. O que significa essas cores aqui? O vermelho um dreno muito forte, o amarelo um dreno intermediário e o azul é fonte. Tá? Desculpa, verde. O verde é uma fonte. Tá? Então, folhas que estão em verde estão servindo de fonte, folhas cor amarela estão servindo de dreno naquele momento, só que dreno fraco, e folhas na cor vermelha, dreno
fortíssimo. Então, quando a planta está brotando, com até 4 folhas desenvolvidas, essas folhas elas estão drenando, né, com muita força os fotoassimilados dos órgãos de reserva da planta. Então, nessa fase inicial, aqui nesse arranque inicial, então as folhas não estão trabalhando suficientemente para garantir a sua autossustentação, né? Então, elas estão sendo drenos. Tá? A partir da quinta folha, vamos ter a primeira folha como fonte. Então, essas folhas aqui, as primeiras que nasceram, então vai estar mais velha, mais desenvolvida, e ela então vai servir como fonte. Então, ela já está na cor verde. E essas outras passam a ser um dreno mais fraco, porque elas vão começar a ter uma produção de fotoassimilados capaz de suprir parte das suas necessidades de energia. Então elas começam a ser um dreno mais fraco. A planta da videira com 6 a 8 folhas, né, já vai ter início de formação de raízes novas e vai ter mais folhas servindo como fonte. E aí esses fotoassimilados aqui nas setinhas vão estar sendo direcionados então para as raízes novas que estão sendo formadas, né? E aí então a planta começa a ter uma menor demanda, né? Ou começa a ter uma repartição igualitária, diria assim, né? Aqui a setinha amarela indo para baixo aqui indica que ainda está tendo um direcionamento muito pequeno dessa folha para os outros órgãos, e essa seta aqui vermelha apontando para cima, né, está indicando que a planta está drenando as reservas. Então, muito importante a planta estar bem nutricionalmente, com bastante carboidrato acumulado no ano anterior, para que esse arranque inicial aqui seja bastante forte e a planta consiga produzir estrutura foliar para suprir a carga de frutos. Aqui na 10ª folha começa a ter um início da independência do sarmento, né, por reservas. Então, na 10ª folha, a planta então vai estar, a estrutura velha da planta vai estar recebendo, né, fotoassimilado, mais recebendo do que doando para o ramo, visto que esse ramo então já tem um número de folhas suficiente servindo como fonte. Tá? E aí a fonte desse carboidrato vai para o cacho, né, vai para os órgãos em crescimento, e a planta então começa a ter um saldo bastante positivo em termos de carboidrato, né, de carbono que está sendo assimilado. Da 12ª, 14ª folha, início do crescimento da gema próximo ciclo, do desenvolvimento da gema próximo ciclo, né, então começa a ter formação, né, continua na verdade a formação da gema para o ciclo seguinte, então a disponibilidade de carboidrato nesse momento é crucial para garantir que a gema diferencie para gema florífera, né, para ser uma gema fértil, uma gema produtiva no próximo ano. Tá? E na floração, nesse estágio, as inflorescências não são um forte dreno. Tá? Início de floração, eles não tem um dreno tão grande. Tá? Da plena floração e formação de raízes novas, vai ter a máxima expressão da planta em termos de produção de carboidrato. Tá? Então está direcionando bastante para a base da planta. Na sequência, então, um desponte aqui elimina, por exemplo, a realização do desponte na videira, um manejo de poda verde, elimina a ponta do ramo que está servindo aí como um dreno, e aí acaba direcionando mais os carboidratos para as inflorescências. Né? Retirada de feminelas também é bastante importante para evitar esse dreno, né, das feminelas que estão nascendo aí nas gemas prontas no ramo. Tá? Então essa base, né, pode ser transposta para outras espécies de plantas, né, como psigueiro, por exemplo, retirada de ramo ladrão, né, para evitar essa competição por fotoassimilado e um equilíbrio nessa relação fonte e dreno. Tá? Então, relação fonte e dreno. Tá? Feminelas ou duas ou mais folhas, tá? Fornece carboidrato ao sarmento principal. Tá? Então isso ela acaba tem uma certa importância, entretanto, no início do desenvolvimento dela, ela vai mais drenada que servir como fonte. Da virada de cor, que é o pintor, né? Todo o sistema foliar fotossintetiza em favor do cacho, ou seja, o foco principal dos açúcares vão ser os cachos. Tá?
e após a colheita, os carboidratos irão para os órgãos de reserva. Aí vai ter um pico de crescimento nas raízes. Tá? Então essa é um pouco da dinâmica aí entre da partição de carboidratos aí num ramo de videira. Aqui tem um trabalho do Murilo Regina, um trabalho bastante antigo, mas eu gosto sempre de estar trazendo porque traz uma informação bem importante que diz respeito à quantia de fotossíntese que a planta faz por área de folha, quantia que ela assimila de carbono por área de folha em função da presença ou ausência de frutos. Quando a planta tem os cachos, ela acaba trabalhando mais do que quando ela não tem os cachos. Ou seja, quando ela tem uma carga de frutos, as folhas precisam fotossintetizar bastante por área para suprir esses frutos. Aqui tem na videira, em algumas variedades, aqui, em uma variedade, na verdade, eles encontraram diferença significativa, na fotossíntese líquida e na condutância estomática. Ou seja, a planta aumenta a condutância estomática, aumenta o quanto passa de carbono pelo estômago quando ela tem cacho em comparação quando ela não tem cacho. Ou seja, quando ela não tem cacho, ela trabalha menos, ela tem menos descendente. Então muda a dinâmica de produção de fotossíntese, de carboidrato, desculpa, em função do dreno. Tá? Então eu percebo que se tem um dreno fazendo força, tem um fruto, a planta, a fotossíntese por área de folha é maior. Né? Aqui nesse gráfico mostra-se uma continuação da mesma ideia ali do trabalho, né? Então, medido ao longo do dia a assimilação líquida de CO2 e a condutância estomática, mostrando mesmo resultado, né? Que com o cacho se tem uma maior condutância estomática e uma maior fotossíntese líquida nessas folhas, com a presença dos cachos. Tá? Aqui eu trouxe um trabalho feito pelo pessoal do Paraná, que avaliaram a quantia de carboidrato nas gemas de macieira e nos ramos, tá? Em vários períodos do ano. Tá? Então, a disponibilidade de carboidratos dentro do ramo e das gemas, ela tem uma dinâmica interessante. Isso aqui nas gemas, antes das gemas entrarem em dormência, há uma maior quantidade de carboidrato nas gemas. Quando elas começam a brotar, elas reduzem a quantidade de carboidratos na gema, porque começa a ser direcionado para o ramo em crescimento, que está brotando. A dinâmica aqui tem em plantas que não receberam luz, frio, e aqui plantas que receberam luz. Então a dinâmica é semelhante, tá? A diferença entre eles é semelhante, entre as duas situações. Nos ramos, o comportamento é o contrário. Então, na época de entrar em dormência, tem menos carboidrato nos ramos, porque está indo para os órgãos de reserva, para as gemas. E na brotação, começa a ter mais carboidrato nos ramos e menos nas gemas, porque os ramos começam a drenar carboidrato que tem dentro da planta e também fotossintetizar quando eles atingem a sua capacidade de fotossintetizar. Tá? Essa dinâmica de carboidratos ela tem umas implicações práticas bastante importantes, como o raleio químico, por exemplo. Tá? E aqui eu trago um trabalho que a Embrapa faz, muito interessante, que é uma avaliação da disponibilidade de carboidrato dentro da folha, e uma adequação, um ajuste no raleio químico de macieiras. Tá? Então, o que é feito? Explicando de maneira resumida, é feita uma avaliação do quanto que a planta tem de carboidrato disponível. Se ela tem muito, há uma tendência dela segurar mais fruto, e aí você tem que aumentar a dose do raleante. Se é um ano que a planta tem menos carboidrato, ou pouco carboidrato, ela
tem mais propensão a abortar fruto, né, a fazer um raleio natural. E aí você tem que reduzir a dose do raleante para não ralear demais. Então esse é um ajuste fino, bem interessante. Tá? Aqui eu trouxe uns gráficos, né, de duas situações aqui na região de São Joaquim, no ano inverno de 21, tá? Mas só para exemplificar. Depois eu abro os relatórios aí atuais, né, deste ano, para dar uma olhada. Então aqui o que acontece? Aqui tem um zero, seria essa linha vermelha seria a planta estar no 0 a 0, ou seja, ela não está com sobra nem com falta de carboidrato. Se começa a ter condições climáticas desfavoráveis, como muitos dias nublados, muita chuva, a planta vai fotossintetizar menos, e aí a quantidade de carboidrato vai ser menor dentro da folha. Então eles pegam os parâmetros climáticos e fazem essa estimativa. Nesse caso, aqui nesse ano, estava tendo uma quantidade de carboidrato, uma disponibilidade de carboidrato baixo. Tá? Nesse boletim aqui, liberado aqui em 17/10. E aqui em vermelho é a projeção para os próximos dias. Já no outro boletim aqui de novembro, aqui mostra, né, que em novembro a situação já mudou. Então já tem saldo positivo. Então o balanço de carboidrato, gramas por dia de carboidrato, se torna positivo aqui nesse período, com projeção de continuar positivo. Clicando nesse link que eu vou deixar disponível para vocês na aula, vocês vão ir para esse site aqui. Esse site tem então, aqui eu já abri o PDF. Tá? Esse site aqui da Embrapa, né, tem a explicação aqui da pesquisadora sobre esse, né, balanço de carboidrato, né, a pesquisadora Andrea. E aqui tem os boletins. Né? Aqui tem de 28 de outubro, o último disponível, era esse que eu abri aqui. Tá? Então aqui tem previsão de raleio para macieira para safra 24/25 baseado no modelo de carboidratos. Né? Então aqui tem para a região de Vacaria, tá? E havia também para outros municípios, né? Tem Caxias do Sul, São Joaquim também tinha, eu acho que não tem mais, tem São Joaquim, tem Bom Jesus, tá? Então tem a avaliação aí desses dados, né? E a estimativa de quanto de carboidrato tem dentro da planta e a necessidade de reajustar o raleio ou não. Então aqui para a vacaria, né, então aqui a maior parte do tempo, até mais ou menos aí final da primeira quinzena de outubro, né, estava abaixo, né, pouco carboidrato, depois aumentou um pouco e agora no final estava bem negativo. Vacaria é uma situação parecida, a vacaria era ali, né? Deixa eu ver qual que é a diferença aqui. Um do início de setembro e outro do final de setembro. Né? Duas fases fenológicas. Mas, ambos são vacaria. Aqui também vacaria, mais para 17 de setembro. Aqui Caxias do Sul, comportamento semelhante, né? Até metade de outubro um balanço negativo e depois positivo de carboidrato. Tá? Vamos olhar São Joaquim, a mesma situação, um pouco mais próximo da linha aqui, mas ainda abaixo praticamente todo o período. Isso aqui tem um impacto grande, ou seja, no raleio natural que a planta faz, porque tem pouco carboidrato. E aqui já tem um ajuste, que deve ser feito no raleante com base nessa interpretação. Tá? Se tem mais de 40 gramas até 20 gramas por dia, incrementar a dose do raleante em 30%. Tá? Então, se esse gráfico aqui está no período que você vai fazer o raleio, entre 20 e 40, então você aumenta a dose do raleante. Se ele tiver 0, aplica a dose padrão que vem lá recomendado na bula do raleante, né? Até menos 20. Né? Aí se tem, por exemplo, a situação aqui, eu vou pegar outro exemplo só para falar aqui, menos 40, menos 60, tem que reduzir em 20% a dose do raleante. Tá? Então vamos ver se tem alguma situação aqui, teria, né, época de raleio aqui, São Joaquim está aqui entre menos 40 e menos 20 aproximadamente, ou entre menos 20 e menos 40, então reduzir a dose do raleante em 10%. Se tiver situação extrema, né, menos que 80, não fazer raleio químico.
porque vai cair muitos frutos naturalmente. Tá? Então esse é um ajuste fino bem interessante que vocês devem considerar, consultar aí no momento da recomendação. Tá? Aqui está o que eu acabei explicando lá no PDF. Tá? Então, isso que eu trago para vocês de relação fonte e dreno, né, está relacionado então com vários fatores, com várias práticas de manejo, né, como essa, como o raleante. Então, isso aqui tudo o que tem por trás de um ajuste da dose de raleio é o quanto de carboidrato a planta está conseguindo produzir, né, e direcionar para o dreno, que é o fruto. E também para as pontas dos ramos que estão crescendo. Você está havendo uma competição muito grande e está tendo pouco carboidrato disponível, a planta vai ter uma tendência de derrubar mais frutos naturalmente. Tá? Então esse ajuste é importante. Bom, aqui tem os dados de teor de amido em raiz de pessegueiro. Trouxe aqui para comentar um pouquinho, né, em diferentes épocas de amostragem na região de São Paulo. Dá para ver aqui que em agosto aqui, há uma quantia de carboidrato bastante grande nas raízes, na época que a planta está num período de repouso. Tá? Época de janeiro aqui, por exemplo, nas raízes tem muito pouco carboidrato, porque está tudo na parte aérea, ou tudo não, grande parte na parte aérea, trabalhando lá, né, sendo direcionado aos frutos, por exemplo. E no inverno, né, estão estocados nas raízes. Aqui, de forma gráfica, apresentados os mesmos resultados, né, só para vocês verem que agosto aqui está mais alto, né, em todas as cultivares que eles avaliaram, Douradão, Rubimel e Campari. Tá? Aqui, teor médio de açúcar redutor e sacarose nas raízes do pessegueiro. Então, vocês olhem aqui, em dezembro tem mais açúcar redutor aqui nas raízes. Em novembro aqui, logo depois digamos, no primeiro pico de crescimento, aí nós temos tem menos carboidrato nas raízes, e aqui em dezembro já começa a acumular mais nas raízes. Tá? Isso aqui é açúcar redutor. Tá? Açúcar redutores totais em ramos de pessegueiro, tem bastante em setembro, né? Tem um pico em setembro nos ramos, então está bastante alto o açúcar redutor. Tá? Açúcar redutores totais, então bastante elevado. Então nos ramos, né, então está tendo produção ali, direcionamento para os frutos, enfim, está tendo bastante atividade aí nessa fase, né, atividade foliar, né, e bastante disponibilidade de carboidrato aí nesse período. Tá? Aqui um trabalho do Petri e da Baldicerra, da Sabrina, com raleante, com desfoliante, químico, né, no pessegueiro para avaliar a quantidade de carboidrato disponível e o impacto no ano seguinte, tá? O impacto em teor de carboidrato e em outras características ali do pessegueiro. Tá? Foi na região de Rio das Antas. Então eles aplicaram, tinha um tratamento controle, foi feito uma desfolha, um tratamento controle sem desfolha, uma desfolha manual, onde desfolhou 100%. Tá? Um tratamento com etefon, depois um outro tratamento com oxicodone de cobre e um tratamento com ácido fosfórico para desfolhar. Tá? Então eles fizeram essa desfolha e aqui avaliaram o percentual de desfolha. 7, 14, 28, 34 dias depois da aplicação dos tratamentos. A desfolha manual 100%, a desfolha natural acabou acontecendo aqui bastante, chegou a 60%, 34 dias após a aplicação do tratamento. O etefon também desfolhou bastante, o cobre também, e o ácido fosfórico também desfolharam, né, de maneira bastante significativa. Então essa desfolha antecipada, eles buscaram fazer para avaliar o que a planta ia acumular de carboidrato tendo menos folha no ano seguinte. Essa desfolha eles fizeram em 22 de março, 105 dias após a colheita, próximo do período de queda natural. Tá? E o que eles viram? Eles não encontraram diferença nesse trabalho aqui, na quantidade de carboidrato, e uma explicação possível é que o desfolhamento natural acabou sendo bastante alto também na testemunha aqui, que impactou de maneira
importante a quantia de carboidrato. Reduziu bastante no controle. Se eu tivesse testado a aplicação dos tratamentos mais cedo, talvez uma escolha mais antecipada, teriam observado alguma diferença. Mas é algo interessante o resultado por si só, porque indica que o perda de folha aí, até essa data que eles avaliaram ali, não causa prejuízo no acúmulo de foto assimilado nos ramos, tá? Em Rio das Antas, aí no pêssego Chimarrita. Então é um resultado bastante importante também, tá? Apesar de não ter dado diferença significativa.